que a gente falou sobre a Sabrina no começo do programa? Sabrina agora veio aqui até a cozinha. Paçoca, tá aqui a Sabrina comigo. Eu lembro dela, mas não vi ela ainda aqui, não. A nova Sabrina você não viu ainda? Então, falaram que ela tá completamente diferente, que ela é outra pessoa, que ela não é mais essa daqui. Agora a gente vai contar a história da Sabrina. A gente vai conhecer melhor essa história numa reportagem. Ela teve muita dedicação, muita força de vontade, ela batalhou demais. O antes e o depois é um negócio impressionante. Com vocês, a história da Sabrina. Prepare-se. Quem olha para essa fotografia em tamanho real se impressiona. Quanto que você acha que ela pesa? Acho que uns 120, 110. Eram 140 quilos de muita gordura. A obesidade tomou conta do corpo desta jovem aos 16 anos. Não é preconceito, mas o corpo de modelo seria mais bonito, né? Peso nas alturas, saúde cheia de complicações e uma vida sem motivação. Assim era a rotina de Sabrina Sgarbi, uma jovem que passou muitos anos ouvindo piadas, sofrendo preconceito e com pouca autoestima. Sabrina transformou a luta contra a obesidade numa bandeira, criou um blog e passou a falar abertamente sobre o excesso de peso na internet. Então, hoje eu tô aqui para contar uma novidade para vocês, tá? Quem me acompanha no blog já pode ter visto que algumas vezes eu comentei algumas coisas de exames e cirurgia. A jovem mora em Marau, no Rio Grande do Sul. É casada e sempre foi uma menina descontraída. Só que os problemas de saúde a fizeram mudar de vida. No fim de 2012, ela resolveu fazer uma cirurgia de redução de estômago. A cicatriz ficou esses 4 furinhos aqui, tá? Bem normal. Acho que daqui uns dias eu vou tirar. Hoje, 80 quilos mais magra, ela é outra pessoa. Houve uma mágica aí, né? É, com certeza, muito bonita. Quem vê Sabrina antes... Tô melhor do que ela. E agora, não acredita ser a mesma pessoa. Diferença muito grande. Dá receita pra mim também, filha. Só vendo para crer. Sabrina hoje tem o título de Miss Mundial e faz sucesso com o novo corpo. Mentira. Como a pessoa assim foi ficar assim? Ficou curioso para ver essa nova mulher? Não, essa daqui ela é fofinha, né? Não vamos dizer. Mas essa daqui não é aquela, não. Dá só uma olhada. Muito bom. Esses shorts aqui era da Sabrina. Olha isso, gente. Dá uma olhada nisso. Isso aqui era os shorts da Sabrina. Dá uma olhada nos shorts dela. Sabrina, você não usa mais os shorts? Não, graças a Deus. Sabrina tá aqui com a gente. Olha, seja muito bem-vinda. Você não vai pedir pra gente usar, né? Não. Pronto, já deu. Mas O Celso tá a gente vai cair. Não, mas é só de brincadeira, né? Porque ninguém quer de verdade usar esses shorts. O Celso tava numa perna e eu tava na outra. Mas que Parabéns, diferença. viu? Parabéns, Sabrina. A gente não te reconheceu. Quantos quilos foram no total? No total foram 80. 80 quilos. 80 quilos, você perdeu. É mais ou menos o Celso. É, quase É, é meu uma peso. pessoa adulta. É meu peso, Foi praticamente a metade de mim, né? Porque na época eu pesava 140, então foi uma pessoa adulta. Quando foi que tocou o sinal de alerta e você falou, eu preciso mudar mesmo, a situação está fora de controle? Ou você tentou durante muito tempo, ou não foi um alerta, você sempre quis mudar? Como foi isso na tua vida? Na verdade, assim, quem passa, principalmente pela obesidade, passa por dificuldades constantemente, né? São diariamente que a gente trava uma batalha. Então, eu sempre tive muito essa ânsia, essa vontade de mudar de vida. Você sempre quis emagrecer? Sempre. Não pelo fato da estética, né? Mas você nunca ficou confortável com excesso de peso? Porque tem gente que fica à vontade. É importante a gente deixar isso claro. Tem gente que faz os exames médicos, está tudo bem com a saúde, está tranquilo, a pessoa às vezes está um pouco, como se diz, acima do peso, mas ela está legal, está feliz e está tudo bem. E aí a pessoa tem que fazer um acompanhamento, claro, para isso não ter um efeito negativo na saúde dela, mas ela leva isso numa boa. Não era o seu caso? Não, é que na verdade eu faço uma comparação, que
se conformar e aceitar, sabe, são coisas diferentes, né? Na verdade, assim, você tem que se aceitar, mas não pode se conformar com a situação, né? Então, você se aceita para não ficar triste, não cair numa fossa, não ficar com depressão, né? Tudo para você levar uma vida feliz, porém, você não pode se conformar com aquilo, tem que correr atrás. Então, a partir do momento que o excesso de gordura começou a afetar muito, e assim, as pessoas podem dizer, é clichê, né, enfim, mas não, era tudo muito complicado, coisas do dia a dia. Você enfrentava preconceito? Você tinha dificuldade para fazer o que na época? Olha, o preconceito era uma coisa que diariamente, em qualquer lugar que eu fosse, se eu fosse num restaurante comer, sabe, passar num buffet, a pessoa que estava atrás já fazia piadinha, sabe? Dentro de casa, sabe? Isso dói, né? Isso machuca. Dentro de casa não o preconceito, né? Mas assim, as dificuldades, né? Por exemplo? Por exemplo, amarrar o tênis, colocar um sapato, sabe? Fazer esse movimento assim, ó, abaixar, jamais. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas não enxergam o quanto é sacrificoso, mas joelhos até hoje eu tenho um pouco de problema. Hoje a minha coluna, ela ficou assim, um pouco ainda curvada por causa da época que eu era obesa. Então imagina carregar mais uma Sabrina, né? Durante anos e anos e anos. Então, querendo ou não, eu acabei ainda que fiquei com... Sequelas. Exatamente, com as marcas da obesidade, que eu vou levar para o resto da vida, né? Mas o momento X mesmo da questão foi aí. Foi quando eu vi que as coisas diárias, né, estava difícil de fazer. Não podia mais dirigir, subir escada era ruim, respirar, gente, respirar era assim, ó, um sacrifício. Para respirar, né? É uma luta muito grande. Agora, que reviravolta na sua vida por todas essas dificuldades que você está contando pra gente. E não só você perdeu uma Sabrina, como você disse, você conseguiu emagrecer tanto, mas você tornou Miss Mundial 2015. Como chegou lá? Na verdade, é assim, essa minha vontade de participar dos concursos foi desde que eu era muito, muito nova, né? Então, como no VT já passou, eu sou de Marau, no Rio Grande do Sul, já quero aproveitar e mandar um beijo enorme para minha querida cidade de Marau, para os marauenses que estão assistindo. Beijo nosso também. Beijo para Marau. Então, na minha cidade, a gente tem uma cultura muito forte lá, que é a herança dos italianos, né? A maioria lá é italiano. Então a gente tem a festa italiana nossa, que elege sempre uma rainha todo ano. Seu sobrenome é Sgarbi? Sgarbi, super italiano. Então, eu desde muito nova sempre quis esse título para honrar a família, né? O meu avô, principalmente, que sempre teve assim... ele sempre me achou linda, sabe? Ele sempre me incentivou a conhecer a cultura italiana e falar o italiano, também falar o dialeto também, que é o que a gente fala lá. Mas enfim, então eu sempre cresci com isso aí. Porém, na época em que eu tinha a oportunidade, que eu era adolescente, eu estava passando já pela obesidade, né? Eu já tinha mais de 100 quilos. Com quantos anos você começou a engordar? Eu comecei com 16 anos, depois que eu tive um problema na garganta. Então eu fui dos 16 até os 21, eu nunca consegui, sabe? Se alguma vez eu emagreci, foram poucos quilos, sabe? Não foi alguma coisa assim duradoura, né? Tireoide? Tireoide também. Isso influenciou também, né? Também, eu tive que fazer um pré-operatório de 1 ano e meio e depois eu operei e fiz mais um pós-operatório que demorou também mais de 1 ano. Então você fez a cirurgia bariátrica? Também. Você fez a redução? Aí fiz com 21 anos, eu tive que fazer, porque com 140 quilos, né, eu já estava assim num ponto da obesidade que não tinha mais controle, você não conseguia mais. E assim, ó, eu não tinha mais nem condição física de repente sair e tentar realmente sem ajuda de uma cirurgia, né, de um procedimento cirúrgico. Então, nos concursos, só para terminar, claro. Aí, depois que eu consegui emagrecer, mas assim, ó, eu sempre me preparei, continuei mesmo gordinha, mesmo obesa, continuei fazendo curso de italiano, tudo. Então, em 2014, que foi ano passado, eu concorri na minha cidade, né, para a Rainha da Semana Italiana, consegui o título, que foi o maior orgulho, eu acho, assim,
meu e da minha família. E apesar de hoje ser Miss Mundial também, né, que também foi uma conquista muito grande, que aconteceu na cidade de Arequipa, no Peru, mas ainda a faixa que eu tenho, assim, um carinho imenso, é a faixa de Marau, é a faixa de Rainha Italiana. E depois que eu participei da Rainha Italiana, aí foram surgindo convites e foi uma forma também que eu encontrei de praticamente correr atrás de tudo aquilo que eu tinha perdido, né? Porque querendo ou não, dos 16 aos 21 foi a minha fase de adolescência, de conhecer, de sair com os amigos, de baladas, festa, e eu não pude participar o tanto quanto eu queria. E qual foi o dia da mudança que você falou assim, teve um dia em especial, teve algum fato em especial que fez você mudar? Teve um fato, mas esse fato é um fato assim particular, que eu estou escrevendo um livro. Para contar isso, legal. Exatamente. E mas no livro você vai contar? No livro eu vou contar. Todo mundo me pede, teve, sim, teve, foi algo que aconteceu em público, sabe? Mas assim, eu ainda não estou preparada para falar sobre isso aí. Então, no meu livro, que provavelmente ano que vem já vai ser lançado, eu vou contar. Sabrina, e você escreve, você posta, você conta a sua história na sua rede social, sim, você incentiva outras pessoas, porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica dá um grande empurrão, mas não é tudo, né? Exatamente. Você tem que ter depois disciplina. Sim. E o que acontece? Hoje eu faço um trabalho que é na internet também, né? Com o blog, com os vlogs, né? No YouTube também tem um canal. E o legal de tudo isso é que eu não comecei a gravar agora. Ainda quando eu era obesa, eu comecei a contar, né? Eu já tinha alguns fãs, algumas pessoas que me acompanhavam há muito tempo. Então eu contei para eles a novidade, que eu ia recorrer à cirurgia para me ajudar, porque eu estava vendo que cada dia eu caminhava mais em direção para minha própria morte, né? Era, querendo ou não, é isso aí. Então o pessoal começou a gostar, começou a se interessar, começou a chegar pessoas que também estavam passando pelas mesmas dificuldades e com a mesma história que eu. Então, de uma forma ou de outra, a gente foi se ajudando. Isso foi crescendo, eu fui construindo um público que hoje é um público, assim, muito fiel, sabe? Muito fiel mesmo. Hoje também eu realizo palestras, né? Estou fazendo um monte de palestras, até se tiver alguma clínica interessado, entrar em contato, por favor. Mas então hoje eu tenho todo esse trabalho não só para a cirurgia, mas para mudança de vida, porque tem muitas pessoas que pensam que a gente faz a cirurgia, que a gente senta no sofá e emagrece, e ó, a mágica acontece. Não é assim. Muita gente volta a engordar depois. Muita gente engorda depois da cirurgia e não são poucos os casos. Sabrina, como é que você começou a falar um pouquinho sobre a família? Você disse que não teve preconceito dentro de casa, mas como foi o apoio da tua família quando você chegou e deu a notícia? Olha, eu vou fazer cirurgia bariátrica, eu não aguento mais. Como as pessoas receberam isso? Como eles te apoiaram, te acompanharam? Como foi? Olha, a cirurgia bariátrica, eu acho que para qualquer um, primeiro que te assusta muito, né? Bastante, verdade. Porque, apesar de hoje ter muita informação, na época que eu fiz a cirurgia, para vocês terem noção, eu procurei alguns vídeos no YouTube e o único vídeo que eu achei foi um vídeo de um programa de TV que ele mostrava o caso de um cara, né, de um rapaz que não tinha tido sucesso na cirurgia. Então, que ele teve muitos problemas de saúde, sabe, problemas graves mesmo. Então, assim, eu fiquei totalmente paranoica com isso aí, eu fiquei muito na dúvida, mas eu estava quase sem esperança. A minha última chance seria apostar na bariátrica, então tinha muita falta de informação. A família sempre me apoiou, né? Depois que eu passei dos 100 quilos, eu lembro, eu estava com 110, 115, eu lembro que eu cheguei para minha mãe e eu falei para ela, eu disse, mãe, que é a dona Margarete Sgarbi, um beijo. Beijo, Margarete. A grande guerreira que sempre me apoiou. E eu cheguei pra ela e eu falei, eu disse, mãe, ó, anos e anos e anos lutando, eu disse, eu acho que a partir de agora, eu disse, eu acho que não tem mais volta, né? Porque eu já tinha tentado muita coisa. Ela super me apoiou, então eu acabei operando em Passo Fundo. Não sei se podem falar o nome do Pode. Então eu operei com o Dr. Lucas Duda Schmitz, que ele, além de médico, ele também é professor na universidade, ele é professor de medicina, uma pessoa esplêndida, mas quem me acompanhou em todos
todo o processo foi a minha mãe, né? Então, sua mãe sempre ao seu lado, a família sempre ao seu lado. Então... A Sabrina é um exemplo muito especial aqui, de várias coisas. A presença da Sabrina aqui serve para muitas coisas. Primeiro, serve para a gente combater o preconceito. Acho que essa é a primeira coisa, porque ela falou, ela deu alguns detalhes, mas disse, você viu, na fila do restaurante, em várias outras situações. Eu imagino que esse gatilho que o Edu perguntou para ela, o gatilho que falou que foi o momento em que ela realmente resolveu, foi provavelmente uma situação de preconceito. E ela vai contar isso no livro, ela está concordando aqui. Ela não vai dizer qual é, porque ela vai contar no livro, mas ela foi vítima de preconceito. A gente tem que combater isso de todas as maneiras, a gente tem que respeitar. A pessoa está passando por um momento muito difícil. Ela tá acima do peso, ela não consegue vencer aquele problema, ela precisa de ajuda, ela está com problema de saúde, aquilo está destruindo a vida dela, ela não consegue sair. Tudo que ela precisa é apoio. A gente tem que saber entender isso, não tem que ficar criticando, tem que apoiar. E especialmente, é importante o recado dela para mostrar que todo mundo pode. Então assim, há essa possibilidade, felizmente a medicina oferece esses caminhos e a Sabrina é o exemplo vivo disso pra gente. Parabéns. Obrigada. Sabrina, você encontra, eu vi com uma curiosidade, faltou para mim. Você encontra as pessoas que tinham preconceito com você e te veem hoje dessa forma, como aconteceu já com você, não? Então... Marau é uma cidade muito pequena, não. Ela é super desenvolvida, porém é uma cidade de interior pequena, né? Cidade pequena não é demérito, ao contrário. As cidades pequenas são maravilhosas. São maravilhosas. Cidades pequenas são maravilhosas. Só que assim, todo mundo você conhece e tem assim, rola muita... Como é que eu vou dizer? Conversa, fofoca. Exatamente. Cidade pequena, assim. Exatamente. Então, eu sempre digo assim, ó, que eu já viajei para muitos lugares, eu tenho fãs espalhados pelo mundo, porém eu sofri muito preconceito na minha cidade, né? Então hoje sim eu encontro essas pessoas que usaram até de redes sociais para me humilhar, sabe? Fizeram humilhação em público. Hoje essas pessoas têm que me assistir pela TV, né? Porque é aonde... E o recado tá dado. Exatamente, né? Não precisa nem falar muito, eu quase nem encontro elas na rua, né? Mas elas que me encontram pela tela da TV. Você dá aquele tchauzinho de missa assim pra eles. Assim, mas em pé, faz esse tchauzinho em pé, por favor, pra gente se despedir aqui. Aqui, ó. Parabéns, viu? Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história da Sabrina, anota o site, que é Sabrina Sgarbi, que é o nome completo dela, sabrinasgarbi.com.br. Tem todas as informações lá também tem as redes sociais dela. Entra no site que você tem acesso a todas as informações a respeito da Sabrina. Obrigado, viu, Sabrina? Eu que agradeço de todo o coração, o carinho. Muito obrigado. Foi muito bom ter você com a gente aqui. A gente que ficou feliz com a tua presença e com o seu exemplo. Parabéns. Obrigada.